Batista informa que o patrão está chamando Amadeu e Gomercindo questiona se ele é capaz de conduzir um coche, ao que Amadeu responde que tem alguma prática. Gomercindo pede para que ele prepare o coche, pois ele levará suas filhas, Angélica e Juliana, à cidade. Mateu comenta que isso ele pode fazer, e Gomercindo acrescenta que irá cuidar da história do filho de Juliana, enquanto Mateu ficará com a mulher. Marco Antônio questiona se foi Antenor quem contou ao italiano sobre Juliana ter sido encontrada, explicando que não gosta de Mateu, mas teve-o por 2 vezes em suas mãos sem eliminá-lo. Marco Antônio revela estar desconfiado de que Mateu tenha levado Juliana consigo e que também ameaçaram a todos na justiça devido ao desaparecimento da criança. E Antenor confirma já estar a par da história. Marco Antônio pergunta se, em uma terceira oportunidade com Mateu nas mãos, Antenor o pouparia, e Antenor questiona onde ele quer chegar. Marco Antônio revela que está falando de negócios. Gomercindo diz querer voltar ainda esta semana, e Rosana e Mateu ficam a sós, mas Rosana vai até Leonora, alegando que agora poderá voltar a dormir sossegada, e Leonora concorda, ressaltando que Gomercindo fez o que era certo, levando embora a tentação da fazenda. Mateu observa Juliana partindo com Gomercindo, relembrando os momentos ao lado dela, e faz uma oração. Antenor comenta a Marco Antônio que já correu atrás de muitos escravos e os colocou no tronco, mas nunca eliminou ninguém. Marco Antônio revela que está procurando uma terceira oportunidade para eliminar Mateu e ainda pagará por isso. Antenor diz que pode indicar onde fica a tal fazenda para que Marco Antônio encontre a mulher dele pessoalmente, mas ressalta que duvida que tenha permitido que Mateu levasse Juliana da fazenda devido ao fato de ele ser casado com Rosana. Antenor pede para Marco Antônio não contar com ele para esse serviço, alegando que honra é algo que ele preserva apenas para si mesmo. Pede desculpas e se retira da casa, deixando Marco Antônio pensativo. Mateu conversa com Bartolo, confessando que não sabe o que fazer de sua vida, e Bartolo pede para Mateu não ficar chorando pelos cantos, lembrando que Gomercindo teve a sabedoria de levar Juliana, enquanto Mateu ressalta que já sabia que isso aconteceria. Mateu comenta que Gomercindo ficou com medo de ele ter ido embora com sua Juliana, e Bartolo ressalta que a mulher dele se chama Rosana, lembrando que o ocorrido com o filho de Juliana e Mateu foi uma fatalidade, mas Mateu argumenta que na verdade foi uma maldade da mãe do marido de Juliana, e Bartolo questiona que outro sogro neste mundo se envolveria em uma briga dessas. Mateu relembra que Rosana falou que iria se eliminar caso ele fosse embora com Juliana, e Bartolo confirma, acrescentando que se Rosana tivesse perdido Mateu, ela não se casaria com outro homem como fez Juliana. Nesse momento, Gomercindo, Juliana e Angélica chegam à cidade, e Paola comenta que acha que Augusto não está entendendo, enquanto Augusto exige uma razão para não falar mais com ele, e Paola ressalta que não quer dividir nada do que é dela. Augusto lembra que Paola não veio para São Paulo enganada, e Paola afirma que não gostou da história de ser a outra, nem do fato de o dia ter 24 horas, afirmando que isso é infinito e pronto. Augusto questiona se apenas agora Paola resolveu ter amor próprio, e Paola confirma, negando que tenha arrumado outro homem e pedindo que ele vá embora. Augusto diz que Paola não se livrará dele tão facilmente, e Paola garante que ele perderá seu tempo. Augusto vai embora furioso, enquanto Paola observa da janela, dizendo a si mesma que não pode fraquejar. Gomercindo questiona se o marido de Angélica chega tão tarde em casa, e Angélica responde que ele deve estar jantando com os amigos. Gomercindo garante que Juliana irá com ele até a casa de Francesco para resolver o problema dela, mas Juliana afirma que não quer retornar e colocar os pés naquela casa, e Gomercindo explica que quer ver se na casa de Francesco irão mentir na presença de Juliana, ressaltando que ninguém irá segurar Juliana contra a vontade dela. Angélica assegura que Juliana pode confiar no pai dela. Marco Antônio comenta que Mateu não poderia ter levado Juliana para a fazenda do sogro, pois Mateu é casado com a filha do fazendeiro. E Francesco questiona se Marco Antônio ficou sabendo de tudo isso após a conversa com o capataz, ao que Marco Antônio confirma, acrescentando que Juliana ainda não está perdida para ele. Francesco atende o telefone e comenta que pode fazer a ligação, enquanto Teresa, conversando com Letícia, diz que foi Deus que enviou a criança para aliviar a dor da mãe, que teve o filho arrancado dos braços. Por sua vez, Teresa menciona que esse menino terá um verdadeiro berço de ouro, ao passo que Letícia afirma que assim todos ficarão com as consequências mais tranquilas. Francesco conversa com o provedor, agradece profundamente e declara que irão buscar o menino imediatamente, alegando ainda que encontraram o filho de Juliana, o que faz Marco Antônio transbordar de felicidade, enquanto Francesco eleva seus agradecimentos a Deus. Nesse instante, Gomercindo destaca que Juliana precisa ir com ele para enfrentar a situação, uma vez que o filho é dela e, portanto,
é a maior interessada em recuperá-lo, ressaltando também que essa gente de posses consegue absolutamente tudo neste país. Angélica então observa que o marido de Juliana continua apaixonado por ela, o que Juliana confirma. Em seguida, Angélica pergunta se ela sente algum ódio dele, mas Juliana nega. Gummercindo comenta que, temendo o escândalo, claramente já devem ter corrido atrás da criança. E, nesse momento, Augusto chega em casa, sendo recebido por Angélica, que, surpresa, diz não esperar sua volta tão cedo, perguntando se ele já havia jantado, ao que Augusto responde que não, pois esteve até aquele momento numa reunião de trabalho, levando Angélica a pedir que o marido aqueça a comida enquanto ela se recolhe para dormir, ao mesmo tempo em que Gummercindo também declara a Augusto que já iria repousar. Nesse ínterim, Maria reflete dizendo imaginar o que Mateu deve estar sentindo e garante compreender sua tristeza. Mas Mateu, demonstrando firmeza, responde que não precisa falar mais nada, interrompendo ainda a fala de Maria quando ela tenta expor o que conhece o pensamento dele, assegurando que seus pensamentos são somente seus, o que leva Maria a concordar e pedir desculpas, ouvindo dele que deve compreender que sua vida agora está naquele lugar, ao passo que ela ressalta que ele deveria estar feliz, mas Mateu responde que felicidade é algo muito diferente, retirando-se em seguida para dormir, deixando Maria consigo mesma refletindo que Mateus jamais irá esquecer. Em outra cena, Francesco e Marco Antônio seguem juntos no coche, e Francesco afirma que estão a caminho para buscar o filho de Juliana, momento em que Marco Antônio questiona como foi possível reaverem a criança, ouvindo Francesco que isso se chama prestígio, e que quando um homem é íntegro e respeitado, isso vale muito mais que o dinheiro, acrescentando ainda a possibilidade de Juliana retomar a vida ao lado de Marco Antônio. Logo depois, Francesco chega à Santa Casa acompanhado de Marco Antônio, recebe a criança entregue por Teresa e se emociona dizendo que é uma cena bela. Ouvindo dela, a pergunta se Juliana não veio buscá-lo, ao que Francesco responde que eles mesmos o levarão, sendo autorizado por Marco Antônio. Francesco pede para segurar o bebê por alguns instantes, enquanto Teresa recomenda que o leve com cuidado, e ele agradece emocionado à irmã Teresa, levando o pequeno em seus braços para o coche ao lado de Marco Antônio. Já em casa, Francesco chega finalmente com o filho de Juliana e anuncia que irão colocá-lo para descansar, conduzindo-o ao andar superior e deitando-o em uma cama de quarto, onde se questiona consigo próprio sobre quem poderia afirmar que aquela criança não era a mesma que Janete e Mariana haviam levado, concluindo que a história precisaria ser muito bem contada. Nesse instante, Mariana surge e pede para ver o menino, ouvindo de Marco Antônio que conseguiram recuperar o filho de Juliana, o que faz Janete confirmar que está presenciando e Mariana declarar que cuidará da criança, recebendo de Marco Antônio a lembrança de que ele também é seu filho, ao passo que Janete afirma que escaparam da justiça. Maria elogia a criança e diz sentir o coração aliviado, enquanto Janete a observa fixamente. Francesco então destaca que precisam encontrar Juliana e Marco Antônio assegura que ela ficará em êxtase, quase a ponto de desencarnar de tanta felicidade, além de declarar que não pode mais viver sem ela, momento em que Francesco adverte que Juliana jamais poderá descobrir que o menino não é realmente seu filho e que, portanto, ninguém além deles dois pode conhecer a verdade. Os dois brindam, selando o segredo, enquanto Janete questiona Mariana se tem certeza absoluta de que aquele menino é o mesmo filho de Juliana que ela havia levado naquela noite, ouvindo a confirmação de Mariana, que garante tê-lo tirado dos braços da mãe, embora Janete ressalte não compartilhar da mesma certeza, pedindo a Mariana que cuide da criança até que Juliana apareça. Sozinha, Mariana ora em silêncio e afirma que Deus ouve suas preces, enquanto Janete desce as escadas e comenta que aparentemente Francesco consegue tudo o que deseja nesta vida, recebendo dele a resposta que isso se chama prestígio, o que leva Janete a indagar se Francesco teria feito alguma doação especial ao provedor para que ele se empenhasse em procurar a criança. Ao que Francesco dá a entender que ainda fará tal contribuição como forma de agradecimento pelas providências tomadas para atender um pedido seu. Janete afirma que irá se deitar e tentar dormir, ao que Francesco ressalta que ela pode voltar a repousar no quarto conjugal, levando a Janete a questionar tal proposta, mas ele explica que já a perdoou, pois considerava que haviam reparado a grande falha cometida por ela, enquanto Marco Antônio, por sua vez, classifica como maldade a atitude de Janete. Esta comenta que, aparentemente, o casamento de Marco Antônio com a italiana está salvo, e Francesco complementa dizendo que, além disso, Janete também estaria salvando o próprio matrimônio deles, pedindo-lhe para voltar a dormir no quarto de casal, onde ela concorda e logo em seguida sobe as escadas e se retira.
deixando Francesco dizer a si mesmo que em outra situação semelhante, Janete não voltaria a cair. Nesse instante, Marco Antônio questiona onde está Juliana, alegando que deseja colocar o filho dela em seus braços. Mas Francesco encerra o assunto, dizendo querer dormir e desejando boa noite ao filho, deixando Marco Antônio pensativo. Em outra cena, Angélica caminha pela rua com seu guarda-chuva até encontrar Paola, que se mostra surpresa e pergunta como ela está, ouvindo de Angélica que está bem, ao que Paola responde estar do mesmo jeito, mas logo ressalta que o marido de Angélica havia passado até tarde da noite anterior em sua casa, o que causa espanto em Angélica. E Paola acrescenta que não aceitou Augusto de volta, destacando ainda que está cansada de mandá-lo embora, diante do que Angélica reage, afirmando que quem acabará batendo na porta da cara de Augusto será ela própria. Mas Paola pede que não faça isso, argumentando que Augusto continua sendo seu marido. Em seguida, Augusto comenta que foi um prazer muito grande ter encontrado Gumercindo em casa na noite anterior, ao que Gumercindo responde imaginar, ouvindo ainda de Augusto que teria voltado mais cedo se soubesse que Angélica já estava em casa. E Gumercindo novamente reage dizendo imaginar, diante de uma justificativa de Augusto de que esteve em uma reunião política, o que leva Gumercindo a questionar se estavam pretendendo derrubar o governo. Angélica se acomoda à casa, enquanto Augusto pergunta se Gumercindo vai jantar, ouvindo dele que tem um assunto importante a tratar, ao que Augusto sugere que poderia ajudá-lo em algo, mas Gumercindo responde que não, acrescentando que o assunto dizia respeito ao filho de Juliana. Augusto, por sua vez, ressalta que, caso fosse necessário, ele poderia dispor de um bom advogado, mas Gumercindo declara não estar precisando, apenas pedindo que lhe providencie um coach, deixando Augusto pensativo. Em outro momento, Luísa comenta que, ao ouvir a criança chorar durante a noite, chegou a acreditar que havia ocorrido um milagre, e Francesco confirma que de fato aconteceu, enquanto Antônia pergunta se aquele menino era realmente filho de Juliana, e Marco Antônio admite que sim. Janete então afirma que os pais adotivos devem ter desistido de ficar com a criança, mas Luísa questiona se ela realmente acredita nisso, ao que Janete responde que, caso contrário, o menino não estaria na casa. Mariana pede a Luísa que coloque as fraldas dele para lavar e pede a Antônia que higienize bem a mamadeira, entregando-a em suas mãos, enquanto Janete repreende Mariana por se derreter tanto pela criança. E Francesco pede que Janete cesse suas implicâncias, momento em que Marco Antônio declara que ela devia agradecer aos céus por terem se livrado de um grande escândalo. Janete, contudo, ressalta que se aquele menino for realmente o filho de Juliana, os espanhóis já devem tê-lo registrado em nome deles, o que deixa Marco Antônio furioso, mas Francesco assegura que o registrarão novamente em nome da família, recebendo o apoio de Mariana, que reforça ser verdade e questiona quem ousaria contestar. Nesse instante, Gumercindo chega à casa de Francesco acompanhado de Juliana, sendo vistos por Damião, que avisa que há pessoas querendo falar com Francesco e revela tratar-se de Gumercindo, acrescentando ainda que Juliana estava com ele, o que leva Janete a questionar se Juliana teria coragem de voltar àquela casa, mas Marco Antônio garante que a tratará com todo respeito, enquanto a própria Juliana declara que não permanecerá na sala, ouvindo de Francesco o pedido que faça esse favor, acrescentando ainda que apenas ele conduzirá a conversa, sem que Marco Antônio diga nada. Logo após, Damião abre a porta e Juliana entra acompanhada de Gumercindo, e Francesco solicita a Mariana que suba imediatamente ao quarto e permaneça pronta para, no momento oportuno, trazer o menino até a sala quando ele mandar. Juliana afirma não acreditar que está ali novamente, enquanto Gumercindo ressalta que eles perceberiam que não estavam blefando quando disse que levaria o caso à justiça. E Juliana reforça ao próprio Gumercindo que seria capaz de qualquer coisa para reaver seu filho. Francesco dá as boas-vindas a Gumercindo e em seguida a Juliana, momento em que Marco Antônio a chama, mas ela permanece em silêncio, até que, insistindo, ele a convida a se acomodar, e Juliana finalmente se senta. Gumercindo afirma que Francesco já conhece o assunto, que o traz novamente até ali, e Francesco confirma, acrescentando que fica satisfeito em ver que Juliana veio acompanhada dele, ao que Gumercindo dá a entender que foi bastante difícil convencê-la, e Francesco diz imaginar tal situação. Em seguida, Francesco ressalta que Juliana é como uma filha para ele, enquanto Marco Antônio declara que revirou o mundo inteiro em busca dela. Então, Gumercindo questiona se há notícias sobre o filho de Juliana, e nesse momento, Juliana escuta o choro de um bebê, e tomada pela emoção, corre em direção ao som com enorme felicidade, sendo acompanhada por Marco Antônio, a pedido de Francesco, que garante já estar à procura da criança. Juliana, emocionada, pergunta se realmente se trata de seu filho, e Mariana responde para que ela mesma veja.
levando Juliana a ficar em choque ao segurar o menino em seus braços e confirmar entre lágrimas que é ele mesmo, o que Mariana também confirma. Juliana chora de tanta emoção, enquanto Gumecindo afirma sentir alívio e alegria em saber que a criança foi encontrada. E Francesco garante que sempre esteve atrás do menino, sem precisar das ameaças de Gumecindo, alegando que apenas o retorno do filho de Juliana poderia salvar o casamento de seu filho, acrescentando que pretende que Juliana permaneça com Marco Antônio. Gumecindo então declara que, se isso ocorrer, dará graças a Deus pelo pai da criança ser seu genro e afirma estar disposto a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para salvar o patrimônio da filha. Ao passo que Francesco ressalta que ambos enfrentam o mesmo problema e precisam se unir, ouvindo de Gumecindo a promessa de que fará de tudo para que Juliana volte para Marco Antônio. Enquanto isso, Juliana contempla seu filho e Mariana, esperançosa, diz esperar que agora seja perdoada por ela. Mas Juliana sequer lhe dá ouvidos e Marco Antônio discretamente pede que Mariana se retire, o que ela faz de imediato. A sós, Marco Antônio revela que havia prometido a si mesmo não descansar enquanto não encontrasse o filho de Juliana, acrescentando que espera que ela não o odeie, ouvindo de Juliana que já não há espaço para ódio algum, ao que Marco Antônio responde que sempre nutriu amor por ela, recebendo como resposta de Juliana que disso sempre teve consciência. E Marco Antônio recorda que ela ainda é sua esposa, afirmando que nunca mais permitirá que saia de sua vida. Nesse momento, Gumecindo alerta que, caso o italiano descubra que a criança foi encontrada, ele desejará conhecê-la e acrescenta não querer que Matheus se reencontre com Juliana, ouvindo de Francesco a garantia de que também não deseja que esse encontro aconteça. E Gumecindo conclui que estão no mesmo barco, fazendo Francesco questionar o que devem fazer. Marco Antônio, por sua vez, ressalta que aparentemente Deus trouxe a criança de volta justamente para uni-los novamente. Mas Juliana reage afirmando que não permanecerá com ele, e Marco Antônio insiste que, se ela agir assim, ele lamentará profundamente, pois a ama demais e a considera a razão de sua vida. Diante disso, Juliana o confronta, perguntando o que acontecerá se ela não voltar para ele. E Marco Antônio responde que, nesse caso, o filho dela terá de ficar com ele, alegando que Juliana não estaria pensando no bem do menino e reforçando que não suportaria perdê-la novamente. Juliana, indignada, questiona que direito ele tem de querer ficar com seu filho, ao que Marco Antônio reconhece não ter direito algum, pedindo desculpas. Mas Juliana se mantém firme e afirma que levará o filho consigo. Marco Antônio ainda a chama, mas Juliana mostra o menino a Gumecindo, que se diz muito satisfeito por vê-la com o filho recuperado, enquanto Marco Antônio revela que Juliana não deseja permanecer. Francesco, porém, assegura que ela não sairá, mas Juliana ressalta que não pretende mais viver naquela casa, e Gumecindo a questiona sobre aonde ela planeja ir, ouvindo dela que não sabe, ao passo que Gumecindo admite não poder levá-la consigo. Francesco declara que Juliana é sua nora, mas Gumecindo insiste que, agora com o filho nos braços, ela deve pensar no futuro dele antes de qualquer outra coisa.